Pai, Jesus nos abençoe. Eu acho que a alegria da minha é porque João Nasser, nosso amigo, está aqui, né? Veio aqui nos receber. Está junto do ser amado, né? É linda a doutrina espírita entre Deus, nossos amores. Saber que a vida não acaba. E os nossos amores passam para o outro lado e se preparam para voltar. A família espiritual volta sempre unida e junta. E é muito gratificante essas alegrias. Nós estamos falando sobre o Divaldo Franco, que desencarnou tem aí 3 vezes mais ou menos, né? Ele tem aparecido muito frequentemente na FEP. Ainda não se comunicou que eu saiba. Mas tem ido e eu pedi a ele, Divaldo, eu não. Sou muito amigo dele, né? Pega um médio assim mais isento, né? Mas não tão próximo. E a gente tem razões para isso e ele eu deve compreender muito bem. Mas nós estaremos sempre lá, eu tenho ido com frequência lá. Estava falando com a mim que no dia mês de maio de 2027 nós estaremos promovendo um congresso centenário de Divaldo Franco. Ele fará 27 anos, melhor, ele fará 100 anos no mês de maio de 2027, 5 de maio, é o aniversário dele. Então nós já reservamos o Centro de Convenções de Salvador, é o Centro de Convenções novo, já abriu as inscrições, então quem quiser faz pelo telefone, pelo celular, pelo computador, e fez com antecedência para as pessoas não se sentirem pressionadas financeiramente, porque é um valor modesto, e mesmo assim pelo cartão em 12 vezes. Então vai dar ele um pedacinho de dinheiro só para poder. Mas conhecer Salvador é sempre bom, ou reconhecer, e conhecer a mansão, ou reconhecer a mansão, lá onde esteve o nosso Divaldo, é sempre uma coisa muito, muito importante. Vamos tratar do nosso tema da noite. Nós estamos falando de transição sempre, né? Eu queria só ler mais uma frase aqui do prefácio do Evangelho, que o Espírito Verdade, nós sabemos que o Espírito Verdade é o próprio Cristo, né? Que veio aqui para nos convidar. Nós os convidamos, as vós homens, para o divino concerto. É hora das mudanças, meus irmãos. A imprensa, infelizmente, as notícias são sempre do lado ruim da sociedade. Mas os benfeitores têm nos dito que a transição é transitar para alguma coisa nova. É o trânsito, é atravessar a porta, ir para um outro momento. Então a transição, claro que todo o desconforto da mudança, mas a transição é uma preparação para os tempos novos, para as belezas transcendentes, para as coisas que fazem bem ao nosso espírito. É por isso que eu vou tratar um assunto que vocês já conhecem, mas eu achei que era um momento muito próprio, já que a gente está tratando desses temas. Daqui a 2 semanas, a FEB recebe o presidente de todas as federações espíritas, de todos os estados brasileiros, para programarmos esse ano inteiro, o ano que vem todo, e fazer um balanço até aqui. Vamos fazer um congresso diferente, porque a ideia é levar os presidentes das federativas a um estado não apenas de programas materiais, mas fazer uma avaliação interior. O que é que nós estamos fazendo? O que é que Jesus espera de nós? O que é que nós deveríamos fazer daqui para frente? Então, isso vai gerando fraternidade, irmandade, espírito de ligações fortes. E todos os espíritos nobres, quando vieram cumprir a missão, se fizeram acompanhar de criaturas nobres. Divaldo Franco, quando iniciou a Mansão do Caminho, ele encontrou com Nilson, que era seu primo, e receberam a primeira mensagem de Joana mostrando como seria a Mansão do Caminho. É muito difícil imaginar uma obra daquele tamanho, 80 mil metros quadrados, é muita coisa. Já passaram mais de 50 mil crianças. Todos os dias na Mansão do Caminho ocorre pelo menos 5 mil pessoas todos os dias. 6h30 da manhã, eu morei lá 2 anos, 6h30 da manhã chegam as mães que vão trabalhar, vão fazer uma faxina, ganhar algum dinheiro, e deixa a criança sob os cuidados dos médicos, dos enfermeiros, do apoio da casa.
Os outros maiorzinhos são estudantes que tem o jardim, a creche são 500 crianças, as escolas 3.200 crianças, o hospital é enorme, 150 mil atendimentos por ano, maior do que muito hospital do Brasil, e um trabalho único. A casa de parto, que é o parto sem dor, já nasceram ali mais de 10 mil crianças pobres, que são atendidas desde o enxovalzinho, desde a fase pré-parto até o pós-parto. Então, esses acontecimentos é para nos mostrar como é que atua o mundo espiritual. O nosso Chico, antes que ele terminasse o trabalho, teve sempre criaturas. Houve um momento em que Chico estava-se muito esgotado. O Chico foi embora com 92 anos. E ele disse que estava tão exaurido de dinheiro, ele era um salário muito modesto, era datilógrafo, acho que hoje nem se sabe mais o que é isso, né? A turma jovem então não tem a menor ideia que dinossauro é esse. Né? Então, o Chico chegou a hora que ele disse que não tinha mais condições físicas nem financeiras. E ele fez um apelo a Jesus, começou a chorar, e as pessoas o procuravam muito, a demanda era muito grande. Chegava um, pedia um apoio financeiro, pedia um apoio de comida, pedia apoio espiritual, basicamente. E ele disse que estava assim tão moral baixo, que ele ficou orando na porta no entardecer. Entardecer é sempre um pouco melancólico, né? E de repente apareceu um espírito, diz ele, que era mais elevado do que Emmanuel. A gente tem dificuldade de entender, né, amém? Porque Emmanuel é tão grandioso que a gente tem dificuldade. A FEB começou a rodar hoje um filme chamado Emmanuel. A Fox é uma empresa importante, ligada hoje pela Disney, e nós já fizemos 3 filmes, estamos com 3 filmes prontos, esperando só o momento de jogar no mercado, porque tem que ter uma estrutura, que é como é que está o mercado, né? Aí a Fox pediu, vocês conhecem alguém que conheceu Jesus, que esteve com ele, que reencarnou várias vezes, tem informações e que estaria por aí? Pega os 5 romances de Emmanuel que está tudo escrito lá, né? Então, com base nisso, nós já fizemos a abertura. A FEB, quando vai aprovar um filme, nós fazemos uma reunião, um contrato, examina legalmente tudo, e doutrinariamente, e fazemos uma reunião com todo o elenco, todos os atores, todas as atrizes. Dessa vez são quase 200. A gente não tem ideia, porque a gente vê num filme, tem lá meia dúzia de pessoas, mas a estrutura de um filme é uma coisa enorme, e vai ser um filme caro e muito bonito, não tenho dúvida que muito bonito. Mas vamos contar ali todas as vidas de Emmanuel, as experiências, as vidas. Uma parte vai ser lá em Roma, porque ele foi senador romano, o senador Lentulus. Então é um trabalho grandioso que a FEB está fazendo para ajudar a divulgar a doutrina. E o cinema tem uma vantagem, ele não tem fronteiras. Nós tivemos notícia que os nossos filmes 1 e 2 estão rodando agora esses dias, segundo a embaixada, está rodando na Arábia Saudita, que é um povo que não é cristão, não conhece Jesus, talvez nunca nem ouviram falar dele, né? Então, nós estamos com esses filmes rodando por lá. E as pessoas, alguns atribuem meio ficção, não importa, importa a mensagem. Então, nesse contexto, nós precisamos um dos outros, da união, do trabalho, da solidariedade, para ajudarmos o mundo a ser melhor. Então, eu fui na Mansão do Caminho, é bom a gente ver lá, como ver aquela meninada, hoje o Divaldo se foi. A preocupação dele era como ficaria, mas deixou de tal maneira organizada que tudo está correndo normalmente. O nosso Chico está lá do outro lado. Pelo que diz Joana de Ângeles, Chico Xavier foi recebido por Jesus de Nazaré pessoalmente. É um privilégio que a gente nem tem ideia, né? O nosso Divaldo, nós fomos lá para o sepultamento do Divaldo, eu fui com o presidente da FEB, e quando chegamos lá, o prefeito, representante do governador, os cantores, a Bahia é muito rica de música, estavam todos lá, e do lado dele estavam todos os espíritos que escreveram pelas mãos do Divaldo. Olha que essa importância da unidade, né? Além de Joana, pegou na mão do Divaldo, que ele tinha menos de 24 horas, né, que ele tinha desencarnado, e Joana estava ali com ele, mais o doutor Bezerra, mais a mãe dele, dona Ana Franco, mais a Amélia Rodrigues, todos aqueles espíritos que escreveram pela mão de Divaldo estavam lá. É lindo observar
como é que esses amores nossos não desaparecem, continuam conosco. Então, assim como o nosso Divaldo teve esse apoio todo, o Chico, quando ele passou por essa problemática, ele estava entristecido, porque é uma criatura humana, naturalmente, e ele ficou ali chorando e orando, pedindo a Jesus apoio. Ele apareceu esse espírito. Segundo ele, era um espírito tão iluminado que ele quis se ajoelhar, a entidade não permitiu. E era muito superior a Emmanuel em termos de evolução. E ele perguntou: Chico, quando o seu irmão José, Chico teve vários irmãos, só o José era médio, era assim, mais próximo dele, desencarnou, você ficou contra Jesus? Não. Se meu irmão foi levado por Jesus, é porque Jesus precisa dele mais do que eu. Quando a sua mãe se foi, Maria João de Deus, desencarnou, lhe deixou com 5 anos, você teve mágoa do Senhor? Não. A minha mãe era um ser tão iluminado que certamente o lugar dela era no céu e não comigo. E quando você teve doente, o seu coração teve um infarto, você achou que ia desencarnar, você teve mágoa do Senhor, Chico? Não. Se eu passei por essa experiência, é porque Deus entendeu que eu precisava viver essa experiência. Mas eu vou pedir ao Senhor da vida, Chico, por você. Eu sei que está passando apuros, está precisando de corações amigos. Vi muita gente lhe pedir, raros, trazer uma palavra de carinho. Infelizmente é assim. As pessoas se lembram, esquecem que os outros são pessoas. Então, eu vou lhe trazer uma surpresa. Daí 2 dias apareceu lá um casal, amigos, quem pega os arquivos antigos do Chico, algum filme, alguma coisa, tem sempre um casal que ficava virando a página na psicografia. Foi a mãe e o pai dele no tempo dos reis católicos, o rei Fernando e Isabel. Não é isso mesmo? Então eram os pais do Chico naquela reencarnação. E Chico era mulher e médium. Ele vivia preso, escondido no castelo, porque a imposição era tão violenta que até o filho do rei, se descobrisse que era médium, tinha que ser queimado. Olha como é que as experiências que a vida vai nos submetendo ao longo das nossas encarnações. Então, é nesse tema de coração, de alma, o Natal está chegando aí daqui a pouco. Esse mês de outubro é quase o prenúncio. No dia 3 foi aniversário de Allan Kardec, o homem que recebeu a incumbência de codificar a doutrina espírita, um sacrifício imenso, deixou tudo para trabalhar e deixar essa obra magistral que nos orienta, codificou e depois mandou uma pleiade de espíritos iluminados para decodificar. Acabou de ler uma mensagem aqui de Casimiro Cunha, não é isso? Casimiro Cunha foi uma alma iluminada. E quantos daqueles outros que estiveram lá estão aí trabalhando? Joana veio, Emmanuel veio, André Luiz, Sheila por aí fora, trazendo para a nossa compreensão a mensagem de Jesus. Então, quando Jesus Cristo estava chegando para iniciar o seu trabalho, antes do seu batismo, ele estava ali no Rio Jordão e estava João o Batista, que tinha um grupo, foi o precursor. Ele tinha ali um grupo de companheiros, trabalhadores, podíamos dizer apóstolos, e quando Jesus passou, ele diz: eis aí o Cordeiro do Senhor, o Filho de Deus. Eu não sou digno sequer de prender as sandálias. O espírito humilde, consciente, sabia quem era Jesus, mas era primo dele, era filho de Isabel, e Maria era prima carnal de Isabel. Então, na verdade, João Evangelista, Tiago maior, Tiago menor, Simão Pedro depois, quase todos eles estiveram trabalhando com João Batista inicialmente. Então, essas criaturas foram tão leais e são tão compromissadas com a missão que João foi trabalhar com Jesus e foi ajudando a trazer aqueles 12 primeiros que comporiam o colégio apostólico do Cristo de Deus. Tanto é que a primeira vez que Jesus foi receber, distribuir o pão, aquela multidão de 5.000 pessoas que não tinha alimento, não tinha água, não tinha nada, e aí um jovem lá tinha alguns peixes e alguns pães. E Jesus os multiplicou. Nesses dias de hoje de lutas, Jesus está multiplicando as bênçãos, a coragem, o entusiasmo.
para que nós possamos superar essa transição e estar vivo diante da história do mundo. A história do mundo está ocorrendo diante dos nossos olhos. É um privilégio para essa encarnação, para essa geração, saber que o mundo espiritual está fazendo as mudanças diante das nossas vistas. Então, os dramas que estão ocorrendo no mundo não é para nos assustar, é para nos dizer que a nossa chance de contribuir com Jesus na tarefa da remodelação do planeta Terra. Na hora que a esposa do senador Lentulus, que era Lívia, que é naquele momento em que ela estava ali, num momento difícil, porque o marido estava com algumas dificuldades, que o filho tinha sido sequestrado, a filha estava leprosa, ela recebeu Jesus, multiplicou os pães, e foi João, o evangelista, que pegou um pedaço de pão e deu para ela, naquele momento. Ela disse que colocou aquele pequeno bocado na boca, não conseguiu engolir, deixou que fosse degustando lentamente, porque ele alimentava cada célula do corpo e cada expressão de sentimento do espírito. Essas coisas lindas que ocorrem na divindade, na hora em que Jesus, nos momentos mais significativos, na hora da transfiguração, lá estava Pedro, lá estava Tiago, lá estava João, sempre João, e era uma jovem, era um garoto de pouco mais de 16 anos, e na hora que Jesus foi crucificado, os apóstolos todos temerosos, ali estava João. Chegou de mansinho, lá estava Maria Santíssima, Maria de Magdala, Maria, a esposa, a viúva, e Maria, a esposa de Simão, estavam todas lá. Os apóstolos todos temerosos fugiram. E chegou ela orando, chorando e vendo o mestre lá na cruz. Chegou João, aquele jovem de cabelo de trigo maduro, abraçou-a sem dizer palavras. Porque o amor não necessariamente tem que falar. Tem uma frase de Francisco de Assis que nos diz: pregue o evangelho a todo momento, em todo lugar, se necessário, use palavras. Então a palavra, ela é quando conveniente utilizarmos a palavra, mas o gesto, a maneira de ser. E João foi esse companheiro que esteve com ele todos os momentos. Na hora em que Jesus foi embora, voltou para o mundo espiritual, quem foi buscar Maria lá em Nazaré foi João, o evangelista. É lindo observar esse processo de ligações que nós, quando desencarnamos, esses amigos todos estão lá para nos receber com carinho, receber com ternura, para nos dar bom ânimo, para nos transmitir segurança. Nesse contexto, e que embora eu já tenha falado uma vez aqui sobre Francisco de Assis, eu queria falar algumas coisas da vida dele novamente hoje, porque nós falamos que dia 3 foi aniversário de Kardec, nascimento de Allan Kardec. No dia 4 foi o aniversário de Francisco de Assis, que nasceu lá numa cidade medieval. Estive lá 3 vezes. De Assis, depois de Roma, fica um pouco mais na frente, e ali tem uma impregnação. Quando a gente anda na Porciúncula, você tem a impressão que o Francisco está ali. A presença dele é tão forte que nos toca. A primeira vez que eu fui, nós fomos de Roma para lá de ônibus, e aí eu falei com a minha mulher, estava comigo, eu não fala comigo não, eu queria penetrar no magnetismo de Francisco aqui. Então a gente tem a impressão que aquelas vibrações dele estão ali, nos abraçando. Frei Leão, Frei Rufino, aqueles 200 primeiros franciscanos estão todos ali nos recebendo. Então, lembrando um pouco de Francisco, é lembrar que ele foi aquele apóstolo amado, foi o último dos 12 e o único que não foi assassinado. Todos os demais foram mortos cruelmente. Mas ele saiu aos 92 anos, é que João, o evangelista, retornou à pátria espiritual. Os benfeitores nos dizem que assim que ele acabou de receber o Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele pegou uma pequena canoa, foi voltando, e ele pregava para os peixes. Não tinha com quem falar, não tinha pessoas, tinha apenas 2 soldados que o guardavam, e ele não tem quem falar, falava para os peixes. E os peixes vinham. É difícil entender essa maneira de manifestar, mas Francisco, a vida inteira, os passos estavam em torno dele, os animais, daí porque é chamado ecologista daqueles tempos. Então, Francisco, o João Evangelista, antes dele, ele saiu depois que psicografou. Na verdade, a obra de João é uma obra
mediúnica, é uma obra psicografada. Por isso que o seu evangelho difere dos demais. São cada vez mais intensos e que mais fala a nossa intimidade. É transcendente. Então, ele voltou para Jerusalém, tinha programado fazer uma reunião com todas as lideranças cristãs da época. Como proceder? Como fazer? De que maneira trabalhar para que a mensagem do Cristo não se perdesse? E consta um momento singular, final de tarde, as primeiras luzes, as primeiras estrelas, as casas acendendo os seus candeeiros, e ali uma multidão de pessoas, e chegou João Evangelista, subiu no palco, como nós estamos aqui, e ele diz que teve uma emoção, diz ele próprio, uma emoção singular. Apareceu Paulo, ele tinha uma ligação muito forte com Paulo de Tarso. Apareceu Tiago Maior, seu irmão, Tiago Menor, Barnabé, os apóstolos todos foram chegando. E logo depois, ele diz que na hora que começou a pregar, falar o evangelho de Jesus, relembrar as palavras do mestre, ele percebeu que os céus se rasgaram, e uma noite de poucas estrelas foi iluminando-se, e uma mulher que parecia ter todas as idades, primavera, o verão, o outono, o inverno, começou a descer. Diz ele nas suas memórias, e dizem os benfeitores, que na hora que João foi descendo as escadas de luz que se formou dos céus à terra, um coral de seres angelicais começaram a cantar. O mundo espiritual marca esses momentos com coisa transcendente. O nascimento de Jesus, nós cantamos Noite Feliz. Billy Blanc e outros grandes missionários escreveram muito sobre o Natal, mas a música Noite Feliz, ela tem uma mensagem singular, que foi feita na hora em que o Cristo de Deus estava nascendo, cantado pelos seres angelicais. É a mensagem dos céus, para que nós guardemos como a manifestação do cuidado do Criador para conosco, nosso Pai Celestial. Então diz João que naquela hora, ele viu um coral de seres angelicais, acompanhando aquela mulher que começou a descer uma escada, e aquela escada foi descendo à medida que aqueles seres cantavam. Se me deixa cantar, mami? Então, naquele momento, o mundo espiritual compôs. É por isso que não tem ninguém que fez a Ave Maria. A Ave Maria foi cantada pelos seres espirituais. Na hora que ela descia o primeiro degrau, os seres cantavam Ave Maria. O segundo degrau. Virgem do céu, santa de amor. E ela continuou descendo. Tens vosso olhar toda magia da luz que brilha no olhar do Senhor. E Maria continuou descendo. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Bach, Beethoven, Paganini, Gounod, esses grandes mestres fizeram outras Ave Maria de acordo com as inspirações. Apenas notas musicais, mas o sentimento da mensagem dos anjos para homenagear a mãe de Jesus foi cantada pelos Espíritos superiores. É por isso que a Ave Maria se canta no Centro Espírita. Se canta nas igrejas evangélicas, se canta na igreja católica, se canta em todos os momentos, porque é expressão de gratidão à mãe de Jesus. A vida então de João Evangelista, ele naquela noite passou mal e se preparou para desencarnar. Maria chegou e falou, João, Jesus me encarregou de vir lhe buscar. Eu tive o privilégio de estar lá em Uberaba, no sepultamento de Chico Xavier. Fui lá com o Nestor Mazotti, que era o presidente da FEB, e chegamos lá, quando chegamos no cemitério São João Batista, era mais ou menos 9 da noite. Saiu do Centro Espírita da prece às 2 da tarde. A ideia era que às 4 estivéssemos lá. Mas as pessoas todas queriam pegar naquilo ali para homenagear Chico. E eu lhe confesso que na hora que chegaram os bombeiros, as pessoas pediram, por enquanto, não coloque em cima, deixa que a gente conduza um pouco. Se cansarmos, os bombeiros levam.
E eu vi uma senhora modesta, muito humilde, com a roupinha muito simples, um chinelinho gasto, os cabelos desgrenhados, e perguntou a alguém: eu poderia segurar um minuto? Apenas um minuto. E começou a chorar. Alguém deixou, ela carregou um pouquinho, não tinha energia, mas ela apenas disse: ô Chico, meu irmão, Deus te abençoe, Chico Xavier. Então o corpo foi saindo, o caixão, aquele mais de 3.000 pessoas, Uberaba não é tão grande assim. E quando todas as ruas por onde passavam, tinha sempre alguém na porta, na janela, com um lencinho branco: Deus te abençoe, Chico. Quando chegamos no cemitério, já era 9 da noite, a prefeitura improvisou umas lâmpadas para que pudesse clarear, e ali naquela hora aparece Chico. A prefeitura providenciou as lâmpadas para clarear um pouco, e Chico chegou ali, Chico Espírito, ajoelhou na terra do cemitério para agradecer a Deus a missão e agradecer ao corpo a oportunidade do trabalho. Aí começou um coral de seres angélicos. Chico Xavier estava ali, Dr. Bezerra estava ali, Emmanuel estava ali, Maria João de Deus, mãe de Chico, estava ali, Cidália Batista, segunda mãe de Chico, estava ali. Então esses seres e todos aqueles que foram, André Luiz e outros, escrevendo pelas suas mãos, estavam ali. E Chico, ajoelhado, emocionado e orando. A prefeitura mandou que um helicóptero com pétalas de rosas começasse a jogar sobre o túmulo e os túmulos. E Joana de Anjos, numa mensagem linda que foi publicada na revista Reformador, ela disse que naquele momento os seres angelicais que cantavam fluidificavam aquelas pétalas de rosas e ela caía sobre os túmulos. Tinha espírito que estava há mais de 100 anos ali preso aos ossos. Foram libertados. Olha a grandiosidade desses momentos, meus irmãos. E ali estávamos nós orando, todo mundo procurando ver quem cantava. Então olhava, mas ninguém conseguia. E um doce perfume de flor de laranjeira foi cobrindo o cemitério São João Batista. Logo depois, Emmanuel pegou Chico e foi com ele, levantou e foi subindo, levitando, levitando, subindo. E os seres angelicais, aqueles que escreveram pelas suas mãos, foram mais de 1.000 entidades, foram formando uma escada na direção das estrelas e Chico foi subindo. Lá na frente de Joana, lá estava o colégio apostólico, Pedro, Tiago, Barnabé, esses espíritos todos amigos do Chico Xavier. E uma voz que aparecia, vinda de todos os ambientes, dizia: vem, meu filho, descansar um pouco para depois voltar. Segundo Joana, era Jesus. E eu então fiquei tão emocionado, chorei tanto, que eu gritei de mim para comigo lá dentro de mim: quem é você, Chico Xavier? Esses momentos lindos, meus irmãos, o convite da transição é essa. É para que nós não tenhamos medo do mundo, mas ajudemos a construir esse mundo novo que está pronto. Construamos a nossa estrada, a nossa caminhada, a nossa contribuição, o nosso trabalho, para que o mundo, ainda que minimamente, tenha a nossa contribuição. É por isso que, na hora em que a Europa estava banhada em sangue da guerra, Jesus foi buscar novamente João, o evangelista, e diz: João está preparado para uma nova missão na Terra? Sim, Senhor. E ele elegeu uma família nobre, Dona Maria Picalini, uma mulher de origem italiana, nobilíssima. E o seu pai, que foi um leproso que ele curou quando, na reencarnação de João, estava ali Pedro Bernardone. E ele elegeu aquela família própria, mais pelo mérito daquela mulher santa, podemos dizer assim. E foi naquele ambiente que, na hora que ela sentia aquelas preparações para a delivrance, ela começou a caminhar um pouco nos pátios dos ambientes da fábrica de tecidos de Pedro Bernardone. E quando caminhava, ela observou que tinha uma das escravas, das mulheres que trabalhavam lá nos tecidos do seu marido, uma mulher paralisada de tanto calor, de tanto frio, de tantas dificuldades. E João, evangelista, se preparando para reencarnar Francisco, diz: mamãe, aproxime-se dela. E ela, tocada pelo filho, encheu-se de misericórdia. Chegou naquela criatura simples, dobrou-se perto dela, diz: mamãe, massageie-lhe as pernas,
Olha como agem os espíritos. Massageou-lhe as pernas. Agora, pegue-lhe na mão, levanta e diga em nome de Jesus, ande. E a escrava começou a andar. Esse espírito iluminado está na barriga da mãe, preparando para renascer, mas estou pleno de vida, não estou adormecido ou obnubilado. Então, Francisco, esses milagres foram ocorrendo ao longo da reencarnação, e na hora que ele sentiu que ia nascer, inspirou a mãe para que buscasse lá embaixo, na estrebaria de Pedro Bernardone, tem cavalos, animais, ovelhas, e Francisco renasceu exatamente como Jesus, junto dos animais. E ali os seres angélicos também cantavam, como cantaram para o Cristo de Deus. A vida de Francisco foi uma vida de alegria, de juventude plena, gostava de cantar, era um poeta, gostava de seresta com os seus amigos, até que uma hora ele estava dormindo e uma voz que ele não identificou no primeiro momento, Francisco, restaure a minha igreja. A religiosidade tinha conturbado com os interesses materiais. A Inquisição, lamentavelmente, transfigurou para pior a mensagem de Jesus. E ali estavam as guerras intérminas, que iam na expectativa de salvar a Terra Santa, quando Jesus, a Terra Santa é tudo que o nosso Pai construiu. Então, naquele ambiente, é que Francisco foi crescendo até que a voz dizia, Francisco, 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 restaure a minha igreja. Ele levantou, saiu da cama nobre, deitou-se no chão, e a partir do dia seguinte, ele resolveu dar uma volta lá pelos arredores da Porciúncula. A Porciúncula é linda, ali a presença de Francisco é tão forte que a gente sente em cada recanto. Então ali, observando aquele ambiente, ele viu uma igrejinha lá no final, era a igrejinha destruída pela guerra, a igrejinha de San Damiano. Ficou observando e teve a intuição, ele entendeu que era recuperar a igreja que tinha destruído, era o seu trabalho. E ele saiu, olhando, quando saiu, ele percebeu que havia um chocoalho. Naquele tempo, a lepra era doença, que todo mundo tinha medo, era muito contaminante, transmitia-se. E ele, então, tinha medo dos leprosos. Realmente não é bonito ver uma pessoa leprosa, sobretudo a lepra leonina, como é chamada. As demais já têm cura, mas a leonina ainda não tem. E a pessoa perde a próstata, a parte aqui das narinas, os lábios, os dedos, as orelhas, o corpo se abre ferida, o odor dos leprosos é desagradável. Então, ele se preparou para correr. E o amor diz, Francisco, é a sua porta estreita. Ele foi ao encontro daquele ser, abraçou, se deixou levar de ternura, abraçou como se fosse um ser amado. E na hora que abriu os olhos, era Jesus. Essas lições que nós vamos recebendo para alimentar a nossa fé, a nossa coragem. E Francisco começou a trabalhar para ajudar os leprosos, os famintos. E foi atraindo os companheiros, aqueles que eram seus amigos. Foram os 200 primeiros franciscanos que Francisco pediu a Jesus para que reencarnasse com ele, para melhorar a religiosidade na Terra. Então, Francisco foi perseguido pela igreja tradicional, porque ele, na sua juventude, na sua beleza interior, no seu cuidado com os doentes, com os pobres, misturava com a gente necessitada, começou a atrair para lá as pessoas que buscavam Jesus. Mas quem encontrava em Francisco? Naquele ambiente, então, ele teve, porque estava sendo proibido de continuar pregando, foi visitar o Papa. Era o Papa Inocêncio II. Foi a Roma a pé. Por onde passava, ele mais 12 companheiros, onde passava encontrava as árvores produziam mais, as abelhas produziam mais mel, os doentes se curavam. É aquela impregnação de valor espiritual que vai contaminando os ambientes. E ele ficou na Praça de São Pedro 30 dias e o Papa não o recebeu. Depois de 30 dias, ele voltou para Assis, entristecido naturalmente, e naquela noite o Papa João de São Paulo, que há 150 anos tinha sido Papa, pegou o Papa Inocêncio durante o sonho. Diz, Inocêncio, Inocêncio, o Papa tomou um susto. Receba, Francisco, é Jesus que eu quero. O Papa acordou assustado,
mandou chamar Francisco, que já ia a caminho de Assis, e quando Francisco chegou no dia seguinte, a primeira vez estava aquela multidão de almas, gente nobre, as coroas, com as cabeças coroadas da Europa, muito incenso, muita mirra, muito perfume, os cânticos gregorianos, e ele chegou descalços, com os companheiros, simples, sem tomar banho, sem alimento. Estava o Papa num ponto alto. Quem conhece a Catedral de São Pedro de Roma? É o monumento, a beleza, a arte e a arquitetura. O Papa ficava num ponto alto e olhou para Francisco, e as pessoas perguntavam: por que é que esses mendigos vêm falar sua santidade, o Papa? Mas o Papa mediunizou-se, era o Papa João de São Paulo, que incorporou o Papa Inocêncio. Fez-lo descer aquelas escadas, ele chegou, olhou para Francisco, se deixou preencher de ternura. O que é que você quer, meu jovem amigo? Eu também já fui como você quando jovem, os meus ideais de servir Jesus. Mas Francisco apenas dobrou-se, ajoelhou-se diante do Papa. Quero apenas pregar o Evangelho, quero apenas ajudar os pobres, quero casar com a dama pobreza, quero ser um deles, quero misturar com os leprosos. E o Papa começou a chorar. Dobrou-se, beijou os pés de Francisco. Vá, meu filho, vá, eu também me arrependo de assumir a igreja. Eu deveria ter permanecido com os meus ideais de juventude, que se perderam da política, dos interesses, naquilo que nós deixamos para trás. Desse modo, Francisco voltou para ser entusiasmado, voltou a pé, naturalmente, e, autorizada a igrejinha dele lá de San Damiano, foi num crescendo para ciúme da igreja tradicional. Daí uns dias, ele recebeu a mensagem do Papa. O Papa se disse que estava morrendo e queria que Francisco estivesse com ele na hora que ele morresse. Francisco retornou a Roma. Da primeira vez eram as coroas, a riqueza, o poder que estava ali na Catedral de São Pedro. Agora eram apenas 2 médicos. As pessoas fogem das dificuldades. Aquele odor desagradável dos lepromas. E ele chegou perto do Papa, orou: o que é que eu faço, Senhor? O que fazer, Jesus? Aquela alma nobre, pura, comovida, olhou para aquele homem tão poderoso e agora era apenas restos mortais. Então Jesus soprou-lhe novamente, Francisco, a porta estreita. E Francisco, em lágrimas, começou a cantar. Ele gostava de cantar, era um jovem poeta, cantor da igreja, das ruas, das florestas, e ele então colocou as mãos sobre o corpo do Papa e sentiu que as suas mãos se eletrificavam de energia que caía sobre o corpo do Papa, e as suas lágrimas foram-se abundantes, e ele, inspirado, começou a cantar: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa. Onde houver ódio, permita que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. À medida que Francisco ia cantando e orando, as energias espirituais, naturalmente do próprio Cristo, foram caindo sobre o corpo de sua santidade, fechando-lhe as feridas. Francisco curou o Papa, retornou a Assis, continuou seu trabalho, visitou lá o mundo onde estavam ocorrendo as guerras, naquele momento que os jovens da Europa iam na Inquisição, depois da Inquisição, iam nas cruzadas, até a terra chamada Santa, e foi conversar com um líder religioso que estava lá. E os jovens eram líderes, eram pessoas que sabiam lutar, e aquela garotada da Europa não tinha experiência qualquer. Então diz a tradição que eram mortos como mosca, porque não tinha experiência qualquer. Naquele ambiente é que Francisco foi lá e falou com o líder religioso para estimular-lhe, pacificar o ambiente. Para que matar? A mensagem de Jesus é o amor entre os homens, para que matar? Pacificou a 10ª cruzada. Voltou a Assis. A areia do mar, aquela areia intensa do deserto, dá uma claridade que cega as pessoas.
E Francisco foi entendendo que os olhos já não conseguiam ver. O médico que encontraram, o recurso, não tem remédio. É uma doença que é provocada porque queima as pupilas. Era pegar um ferro em brasa e colocar sobre os olhos de Francisco. Frei Leão diz nas suas memórias que lhe doeu tanto que ele é que desmaiou. Francisco apenas olhava e dizia: meu irmão Fuego, hermano, fratelli, irmão, não me maltrate tanto. Ficou cego, naturalmente. E ele foi, chegando a Assis, foi para o Monte Alverne orar. Ficou 40 dias, 40 noites, orando, sem comer, sem beber, dia e noite. E Frei Leão diz nas suas memórias, ele ficou tão preocupado lá para o 40º dia, que ele foi lá espionar se Francisco continuava vivo. Quem vai a Roma não deixa de visitar o Monte Alverne, lá onde esteve Francisco orando, vale a pena conhecer. Então ele ficou ali, e de repente ele viu Francisco dizer: Senhor Jesus, te amo tanto, gostaria de ter no meu corpo as marcas do teu sacrifício. E ele viu que um ser angélico começou a descer das alturas e foi marcando as mãos, os pés, o lado de Francisco. Ele voltou para Assis. Não percebia que estava levitando. Os espíritos dizem que ele, naqueles pequenos lagos, os franciscanos vieram buscá-lo e foram andando dentro da água na cintura, nas pernas, no joelho, mas Francisco, sem perceber, estava levitando sobre a água como Jesus. Quando chegou na cidade de Assis, ele estava lá, e sentindo que a morte se avizinhava, a irmã Clara, que foi o amor platônico de Francisco, e que criou a ordem das irmãs, a primeira ordem feminina. Na hora que ele lhe buscou, Francisco, meu pai, todos o tratavam assim. E ele olhou para ela com a ternura de Joana. Era uma mulher linda, era a própria Joana de Ângeles, né? Naquele tempo. E ela disse que pegou nas mãos dela e falou: ô minha irmã, ajude-me a levar as nossas irmãs mulheres para Jesus. Clara criou a Ordem das Clarissas. Vale a pena conhecer quando estiverem por lá. Então, Francisco voltou e começou a escrever, porque houve uma deturpação da ordem franciscana que ele queria evitar. Mas o tempo que ele esteve tentando acabar com as cruzadas, quando ele voltou, alguém lá, uma liderança que estava lá, mudar as normas, não queria riqueza, não queria sacerdote organizado, não queria igrejas, queria o povo pregando como Jesus pregou. Mas eles começaram a escrever o cântico da esperança. Alguns chamam Irmão Sol, Irmão Lua, ou algo assim. Mas Francisco, para falar com os seus 200 primeiros franciscanos, reuniu-os e distribuiu esta canção que eu vou pedir a mim novamente para cantar. Então ele reuniu todos, inspirado, começou a cantar. Ó irmão Sol, irmã Lua, abro os meus olhos, quero ver a luz. Abro os meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo cantando entre os meus irmãos, sempre cantando com muita alegria, levo os meus dias pregando amor. Naquele dia desencarnou Francisco de Assis, recebido por Jesus de Nazaré.
Estou aqui, Francisco. E eu levo. Eu morei um período na Europa por razões profissionais. E tinha sido convidado para fazer uma palestra em Braga, uma cidade que fica bem ao norte de Portugal. Uma cidade muito bonita, no outono. No outono na Europa, as folhas caem, colore o chão, era muito frio. E eu estava muito interessado em conhecer a história da Inquisição por lá. É chamada Cidade dos Cardeais e dos Arcebispos. E a pessoa que nos convidou era amigo do Divaldo, e fiquei hospedado com ele, e nos levou para dar um giro pela cidade. E eu queria ver como era o tribunal, como é que a Inquisição se fazia. E quando chegamos, lembra um pouco o Supremo Tribunal aqui, em forma de U. E lá na frente tinha um senhor, era um arcebispo, todo de vermelha, estava com aquele negócio na cabeça, e tinha ao lado dele um cidadão sem camisa, era um escravo, aquela calça de algodão cru até o meio da perna, e uma corda envolvida no braço. Eu olhei para ele, e ele viu que eu tinha visto. Em que é que o senhor veio fazer aqui? E eu vi falar sobre Francisco. A casa é de Francisco, tem 25 anos, é uma festa, tem gente de várias cidades, e eu queria cumprir essa missão. Li muitos livros. Ele disse, o senhor não vai falar. E eu, vaidade, grosseria, desconhecimento. Eu digo, mas eu vim para fazer a palestra. Mas o senhor não vai falar. Era o espírito, naturalmente. Ele veio de lá, nervoso, me agarrou na garganta. Eu senti febre de 40 graus. Fiquei sem voz. Quando a gente vai para a Europa, nesses museus e igrejas, os espíritos nos recomendam sempre fazer uma prece antes, por causa das impregnação das vibrações do passado. Então, quando eu fiquei com febre, não consegui almoçar, e tomei banho várias vezes, minha mulher me deu passe várias vezes e nada, não consegui falar. Quando foi às 8 da noite, a palestra seria às 9, eu fui para lá, no carro, o dirigente preocupado e eu também, eu não conseguia falar. E quando chegamos perto do local que foi alugado, era um clube, eu observei que estava lá aquele mesmo padre que me recebeu lá, aquele cardeal. E junto com ele, algo em torno de 200. E falou comigo, o senhor não vai falar. Eu estava mais humilde, falei, Deus lhe abençoe, meu irmão. E entrei naquele ambiente gostoso, uma música muito tocante, muitas flores, muita gente. Eu sentei na mesa e fiz uma prece, ô Francisco, preparei tanto, fiz com tanto carinho, aqui é a sua casa, será que pode me ajudar? Aí eu observei, fechei o olho, as lágrimas começaram a cair, e eu fui percebendo que aparecia alguém entrando pela porta central. Era um franciscano, naturalmente que não era Francisco. E veio aquele franciscano descalço, aquela roupa meio marronzada, uma corda na cintura, e a cabeça mais ou menos vazia como a minha aqui atrás, né? Chegou perto de mim e falou, Rabelo. Eu até não susto, que ele sabia meu nome. Rabelo, você está preocupado, é isso. Você tem fé? Tem fé, mas estou preocupado, porque as pessoas programaram isso tudo e eu não vou poder falar. Aí ele me passou a mão aqui, eu senti que aquilo tirava a casca de minha garganta, vibratória. Depois disse, agora fala com o diretor. O diretor era o presidente, estava do lado, eu falei, tudo bom, meu irmão? Rabelo, você ficou bom. E o franciscano me curou. Então eu fiz a primeira palestra chorando, molhei a camisa. E fui observando que em torno, franciscanos foram chegando. Plasmava como se pedras iam sentando eles. Num raio de mais ou menos 200 metros, 300 metros. E ficavam ali para defender o ambiente. E aquelas entidades más não conseguiam transpor aquele ambiente. Eu fui a Assis, pela primeira vez. Quando eu cheguei, era 18 horas, nós chegamos na Santuário de Francisco de Assis. A Igreja Católica pegou a igrejinha de São Damiano e fez um santuário enorme. Lá dentro está a igrejinha de São Damiano, onde estão os ossos, os restos mortais de Francisco, Frei Leão, Frei Rufino e outros. E eu fiquei ali orando. As pessoas saíam para dar um giro por Assis, que é muito bonito. Eu fiquei ali orando, ô Francisco, você me ajudou tanto. O que é que a gente deve fazer para crescer, para melhorar, para aproximar de Jesus?
Ele disse, vem comigo. Me pegou na mão e eu me senti desdobrando, subindo, subindo, subindo. Cheguei ao ponto que eu vi a terra lá embaixo como se fosse uma laranja, tão pequeno. Ele diz lá embaixo, naquele ambiente tão pequenino, há tantas pessoas que acham que são deuses. Esquece que vão morrer. Esquece que o poder sai pelos dedos. Esquece que a riqueza vira transmissão para os herdeiros. Mas vamos descer um pouco mais. Ele foi me descendo, descendo. Ele diz, agora olha novamente. Eu olhei a terra, vi o lago enorme. Ele diz, agora olha no fundo do lago. E eu via lá uma porção de gente pisando na lama, coisa desagradável. Ele diz, estes são aqueles que ainda não entenderam o Evangelho de Jesus. Mas andemos um pouco mais. Andamos um pouco mais, eu vi que alguns saiu do lago, ia subindo uma escada, com o corpo já fora da água. E esses são aqueles que começam a se aproximar do Evangelho de Jesus. Mas olhe um pouco mais à frente. E eu vi uma campina verde e muitas pessoas trabalhando a terra e a vida. Ele diz, esses são aqueles que optaram por Jesus. E o que é que eu faço? Eu lhe perguntei. Faça como eles. Trabalhe o terreno dos corações para construirmos a paz da terra, sobretudo na transição que se aproxima. Assim, meus irmãos, o tempo está dizendo para parar, estou parando. Está na hora de parar. Que é hora da gente fazer a nossa parte. Se já fizemos, façamos um pouco mais. Se não fizemos, comecemos agora. Ajudemos o mundo a ser. Francisco de Assis continua trabalhando. Há informações que está vindo aí, André Luiz chama de planeta chupão. Está aproximando um planeta que vai sugar, por afinidade, muita gente da Terra. Daí porque os desastres coletivos, as mortes coletivas. E Francisco está convidando aqueles que o amam para ajudá-lo. Vai ser o Cristo de lá, nesse novo planeta. A vocês, meus irmãos, nos aproximemos do Natal do Cristo que está chegando. Façamos a nossa parte. Sejamos melhores em casa. Conversamos com os familiares com o coração. Sejamos aqueles absolutamente honestos no Evangelho do Cristo de Deus. Que Jesus nos abençoe.